Tudo bom, turma? Eu não estou no sítio, eu não estou viajando, eu não estou aproveitando esse mega feriado que o prefeito deu pra gente. Eu estou na minha casa, que a gente tem esse espaço aqui no fundo, que é um espaço que a gente utiliza para plantação. Então a gente tem aqui pezinho de jabuticaba, aqui eu tô debaixo de um pezinho de romã, tem um pezinho de amora que não tem nada, tá seco porque não chove também na época, pezinho de café, mandioca, abacaxi, couve, uma série de outras coisas. Então a gente faz aqui em casa a nossa plantação, que a gente chama de orgânica. A gente está fazendo agricultura de subsistência. Em tempos difíceis, você pode tirar aquilo que a natureza te dá, que você plantou na sua casa. No caso aqui, a única coisa que está dando mesmo é abacate, porque o restante, como não chove e não é época, não tem frutos. Mas isso serve para a gente lembrar que nós estamos terminando o nosso conteúdo de história e a gente vai falar sobre as drogas do sertão. Meu Deus, Pro, o que é isso? As drogas do sertão são aqueles famosos remedinhos caseiros que o pai, a mãe, a avó, a tia sempre tem uma receitinha. Em vez de dar um remédio convencional pra gente, eles dão aquele chá, faz aquele xarope. Isso a gente chama de drogas do sertão. Por que isso faz parte do nosso conteúdo? Porque esses medicamentos, né, que eram utilizados ali pelos indígenas, foram muito usados pelos portugueses, principalmente no Nordeste do Brasil. O que isso quer dizer? Que naquela época, é lógico que os portugueses chegavam aqui, eles traziam muitas doenças para os indígenas, que os indígenas não conseguiam tratar, e os indígenas também tinham doenças que os portugueses não sabiam como lidar com elas. Aos poucos, portugueses e indígenas começaram, junto com os africanos, a descobrir que alguns alimentos ou alguns matos funcionavam de forma medicinal. Por exemplo, às vezes você tem dor de estômago, você tem vontade de vomitar. O que às vezes a sua mãe fala? Ah, vou fazer um chazinho de boldo para você. Para Nancy, ela é craque em chá de boldo. Estou falando para vocês porque eu sei por experiência própria. Então, o chá de boldo é o matinho que nasce aqui na terra. Tem que saber o matinho, senão você pode ter uma intoxicação alimentar. Você tira, você amassa ele vai soltar um caldo grosso e você toma. Ele faz bem para o quê? Para o estômago. Assim como a mãe da gente fala assim, toma um suquinho de maracujá, que dá sono. Ou então, tem aqui um chazinho de erva doce, alivia aquela cólica na barriga, isso tudo a gente considera de drogas do sertão. Lá o que acontecia? Alguns dos medicamentos que eram utilizados pelos indígenas que moravam na região do Nordeste foram muito utilizados pelos portugueses e são usados até hoje. Drogas do sertão não significa que a gente ia usar isso só para fins de medicamento. Também era utilizado para beleza e, em alguns casos, para complementar até mesmo a alimentação. Como é o caso, por exemplo, da babosa. Aqui eu tenho uma cinegrafista hoje, a cinegrafista vai vir comigo. E a babosa aqui na minha casa, ela serve de casa para tartaruga. Então vocês estão fazendo um tour aqui comigo. Babosa é essa planta. Ela tem uns espinhos, tá bom? Ela até lembra um pouquinho o cacto. Meu cinegrafista que vai mostrar. E a babosa, ela servia para quê, gente? Ela servia para passar nos ferimentos. Quando você tem um grande ferimento, um grande machucado, eles utilizavam o caldo que sai da babosa, eles soltam uma baba, um caldinho, era colocado no ferimento, cobria-se com as folhas de bananeira ou com algum outro tecido que tivesse e deixava aquilo ali para cicatrização. Hoje a gente também sabe que a babosa, que também era usada pelos indígenas, nos banhos, para desembaraçar os cabelos das indígenas. Então, tudo isso a gente denomina de drogas do sertão. São os produtos naturais que nós temos e nós damos uma função para ele. Pode ser estética, assim como pode ser de medicamento. Assim como a babosa, uma série de outros chás vieram daí também. Só os chás, Pro? Não. Algumas especiarias brasileiras também acabaram vindo desse mesmo tipo de descobrimento, dos produtos naturais que foram utilizados para outros fins.
Agora nós concluímos o nosso módulo 2 de História. Eu aguardo vocês no módulo 3. Tchau, quinto ano!